trouxe a Bíblia, troquei pelo celular. Essa Bíblia aqui tem uma história, um significado importante para mim. Só que há muitos anos atrás foi um presente meu de aniversário do meu pai. E depois de muitos anos se tornou uma herança dele para mim. Eu lembro que nos últimos dias, nos últimos instantes, antes de partir, ele segurou minha mão, mostrou a palavra, e já não conseguia falar, só balbuciava e dizia: o Senhor me conhece. E hoje, quando eu subi para pegar a Bíblia, eu me recordei disso, pastor. Então hoje eu vou pegar um celular mais prático, né? Você passa de um texto para o outro assim, muito mais fácil, muito mais rápido, mas enfim, nada substitui a palavra, né? Autêntica, genuína. Amém? Amém. O tema de hoje, né, pastor? Segunda edição da conferência, medo não vai te paralisar. Amém. Eu agradeço a Deus, primeiramente, depois eu agradeço aos pastores por me permitir participar, né, fazer parte dessa grande conferência. A edição passada foi tremendo, é um tema, é um assunto que, se nós fôssemos listar os assuntos, os temas mais atuais, eu tenho absoluta certeza que o medo estava ali ocupando os top 3 lugares, né? Um assunto bastante atual, um assunto até preocupante para a sociedade nos tempos de hoje, o medo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar iniciando hoje, né, essa segunda edição. E se eu fosse dar um título, não, porque já existe um tema, mas um subtítulo para a mensagem dessa noite, consegue colocar isso? Certamente seria esse. Dá para viver com medo? Não dá para viver com medo? Não dá para viver sem medo. Não dá para viver com medo? Não dá para viver sem medo. É uma ideia bastante conflitante, né? Esse conflito entre si. Dá ou não dá para viver com medo? O que você acha? Dá ou não dá? Dá ou não dá para viver com medo? Mas para entender isso é bom lembrar que o medo já foi muito falado aqui, muito bem colocado, muito bem explanado pelas pessoas que já passaram por aqui. Mas vale lembrar, essa é a visão que Deus me trouxe a respeito desse tema, desse assunto. Aleluia. E eu considero o medo um sentimento. O medo nada mais é que um sentimento. Entende? O medo nada mais é que um sentimento. E como que ele se manifesta? Ele se manifesta através dos nossos pensamentos. Ou seja, a forma que eu idealizo, que eu conto uma história para mim mesmo, e crio ali, formulo ali um pensamento, esse pensamento ele aciona gatilhos que vai disparar esse sentimento conhecido por medo. Já foi falado aqui em outras ministrações sobre os diferentes tipos de medo. Medo positivo, que é um medo que nos protege, que é um medo que nos livra de situações que nos expõem a riscos, a perigos. Isso é um medo positivo. E ao contrário disso, o medo negativo, né? Que é aquele que, ao invés de nos ajudar, ele acaba nos atrapalhando, ele acaba nos bloqueando, ele acaba nos cegando, tirando a nossa identidade, nos impedindo de seguir em frente. Esse é um medo negativo. Esse é um medo que certamente tem feito muitas pessoas
dois tipos de medo: medo positivo, medo negativo. Medo é sentimento, medo é formulado através dos nossos, dos meus, dos seus pensamentos. Nossos pensamentos diante de uma situação que desencadeia ali gatilhos que nos leva a acionar esse botão de pânico que é o medo, né? Segundo a ciência, isso também já foi relatado aqui, por isso que eu digo, talvez nem se faria muito necessário, né, uma segunda edição, porque a primeira foi tão completa, a primeira foi tão rica em conteúdo, em detalhes, em palavras, em exemplos, né, em situações que não tem muito o que se dizer, não tem muito o que se dizer, mas segundo a ciência, o medo, o sentimento, ele é produzido por glândulas neurais localizadas, espalhadas pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro, na região do lobo lateral, direito, esquerdo, e isso, uma vez acionado por gatilhos, dispara o que conhecemos por estímulo, ou instinto de luta ou fuga. Então, uma vez colocado em risco, se posto numa situação desafiadora, esse botão de pânico ele é acionado e que dá origem a tudo que nós sentimos, e às vezes sentimos muito, uns menos, outros muito, com muita intensidade, conhecido por medo. Amém? Amém. E, como está dizendo aqui, não dá para viver com medo, mas também não dá para viver sem medo. Sabe por quê? O medo não está em nós. O medo faz parte de nós. Esse medo, como parte orgânica e física, biológica do nosso corpo, como seres humanos, ele foi colocado ali por uma causa, por um motivo, por uma razão. Não dá para eliminar assim tão simplesmente. Foi exatamente esse medo que não era para ser usado como hoje, mas durante muito tempo ele foi o que nos protegeu, que protegeu a nossa espécie da extinção e garantiu a sobrevivência da nossa espécie durante muitos anos. Na sociedade moderna isso foi mudado. Na sociedade moderna não se faz muito necessário o medo que nos protege, o medo que dispara estímulos para nos colocar em estado de alerta, porém ele deu lugar a um medo nocivo, um medo que nos paralisa em situações até mesmo muitas vezes ridículas, né? Como fugir de um inseto, por exemplo. O que um inseto pode fazer com um urubu? Enfim, não dá para viver sem o medo. Essa é uma grande verdade. Se você tem algum problema com o medo, fique sabendo que não dá para viver sem ele. Não é tão simples assim deletá-lo da sua vida. O que precisamos fazer é termos o controle desse medo. É assumirmos o controle, porque tudo aquilo que a gente não controla, certamente nos controla. Quando você não controla uma situação, pode ter certeza que ela controla você. Com medo não é nem um pouco diferente. Para a gente entender melhor isso a respeito do medo, como ele é formado, como ele é produzido e processado na nossa realidade, para ficar uma coisa mais assim didática, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o medo fosse uma torneira. Uma torneira de cozinha. Lá da pia da cozinha, sabe aquela torneira que você usa para lavar as louças todos os dias? Aquela torneira que você usa para lavar os alimentos, preparar suas refeições? Sabe aquela torneira? Então, o medo é comparado com aquela torneira. E é interessante tentar pensar numa cozinha sem torneira, não é verdade? É interessante pensar numa cozinha sem uma torneira. A gente consegue até pensar, imaginar uma cozinha sem um micro-ondas, sem uma batedeira talvez, ou sem outro tipo de eletrodoméstico, até mesmo um móvel. Mas uma cozinha sem torneira não faz sentido. É impossível pensar
foi até a sua cozinha, se dirigiu ali para a sua pia, abriu aquela torneira e por algum motivo deixou ela ali por horas, vazando água. A água certamente encheu a pia, a água certamente transbordou da pia, molhou, inundou o chão, atingiu os móveis. E você, quando se deu por conta, deparou com aquela situação, teve que aprender a lidar com aquilo. Aí eu pergunto, a culpa foi da torneira? Sim ou não? Foi da torneira ou não foi da torneira? Então de quem foi a culpa? De quem foi a culpa? De quem deixou aquela torneira aberta. De quem abriu e não fechou. De quem abriu e largou lá. Deu as costas, foi fazer outra coisa, foi dar atenção para outra situação. A torneira diz que representa o medo. Agora, a mão que abre e fecha essa torneira são os nossos pensamentos. Muitas vezes nós usamos o nosso pensamento para abrir a torneira do medo diante de uma situação, diante de um desafio, quando somos colocados à prova, quando somos expostos, somos levados a ter que agir, tomar uma decisão importante, somos confrontados. E quando isso acontece, muitas das vezes a gente aciona ali o medo, permite que essa torneira seja aberta. Só que logo em seguida a gente foge, a gente dá as costas, a gente tenta se esconder, se esquivar, ignorar aquela situação. Sabe o que acontece? Aquilo que era só uma torneira se torna um grande problema. E você vai ter que aprender a lidar com aquele problema. Uma vez tendo dado legalidade, força, autoridade para ele. Nossos pensamentos é a mão que abre, é a mão que fecha a torneira do medo. O texto, o tema dessa conferência é Salmos de número 56, no versículo é o de número 3, também eu vou ler para você. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vou repetir? Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Aleluia. Em me vindo o temor, hei de o quê? Confiar em ti. Em ti quem? Deus. Em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Só que para a gente entender o que Davi estava tentando transmitir quando escreveu isso, quando criou aqui essa oração em forma de cântico, a gente precisa mergulhar na história, a gente precisa mergulhar no que realmente aconteceu aqui. Davi, quando descreveu isso, ele estava passando por uma situação desafiadora. Ele estava sendo perseguido por Saul, que tentava a todo custo e preço, sem medir esforços, acabar com a vida dele. Saul estava perseguindo Davi ao ponto de Davi ter se colocado em uma situação que eu considero até mesmo insana, para escapar das mãos de Saul, para não morrer nas mãos de Saul. Sabe qual foi a decisão de Davi? Ele resolveu fugir, ele resolveu procurar refúgio, asilo. Sabe onde? No território dos maiores inimigos declarados do seu povo, os filisteus. Durante toda a história sempre houve uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E na história de Davi começou ali com aquele gigante.
O primeiro tapa na cara que Davi deu aos filisteus foi derrubando o seu maior guerreiro. E foi justamente ali que Davi resolveu procurar esconderijo. Porque ele imaginou, eu acredito, certamente Saul jamais vai pensar em me encontrar, em me procurar ali. Porque ele sabe o quanto os filisteus nos odeiam. E ainda que ele descubra, não vai ser tão simples assim para ele entrar lá e me capturar. Ele vai ter que travar uma batalha essa que já vem sendo travada há muitos anos na história. E foi isso que Davi decidiu. Ele foge, ele vai para cá. Só que o que ele não contava é que algumas pessoas ali reconheceram Davi, levaram ele diante do rei Aquis. Olha só a situação, fugindo para não morrer, de repente levado ali diante de um homem poderoso, estando ele desarmado, sozinho, longe dos seus soldados, longe dos seus 600 e poderosos soldados do seu exército, dos valentes, né? Davi foi levado ali diante do rei Aquis. E ainda tinha aqueles que, para apimentar a situação, porque sempre tem, né? Quando você pensa que está, sempre vem um para dar uma espremidinha a mais, né? Um isqueirinho, né? Que certamente deve ter dito ali: ô rei, é esse aí, ó, o cara da dancinha que está bombando aí nas redes sociais. É esse aí, rei, que está todo mundo cantando e comentando aí, ó. Saul matou os seus milhares e Davi, esse aí, ó, os seus 10 milhares. Imagina, o rei olhando para aquele homem: então é tu, cara, baixinho. Começou com o gigante e está tentando exterminar o povo. Eu pergunto para você uma coisa essa noite. Será que Davi tinha o direito de sentir medo de uma situação como essa? Sim ou não? Será que Davi tinha direito de sentir medo numa situação como essa? Não só tinha, como sentiu. Diz a história, diz o texto, lá em 1 Samuel 21, 12, que Davi não só sentiu medo quando o rei o questionou, mas ele sentiu muito medo. O texto é bem claro, o texto diz que ele sentiu muito medo. Davi sentiu muito medo naquela situação, quando ele foi confrontado, quando ele foi exposto, quando ele foi colocado ali numa situação de risco. Ele sentiu muito medo. Será que o fato de ter sentido medo mudou a essência de Davi? Sim ou não? Será que o fato de ter sentido medo, pastor, mudou quem Davi era? Eu tenho a certeza que não. Sabe por quê? Como eu disse, o medo não está em nós, o medo faz parte de nós. Isso significa que Davi era tão ser humano quanto eu e você. Não é proibido sentir medo. Temos que tomar cuidado, o que temos que dar atenção e importância é o que fazemos com esse medo. É o que esse medo faz com as nossas decisões. Davi sentiu medo. Davi sentiu muito medo. Porém, diz o texto, em me vindo o temor, em me vindo o medo, quando o medo veio sobre mim, quando a torneira ali, ó, foi aberta, hei de confiar em Aleluia. ti. O pastor iniciou aqui dizendo sobre lutar com a arma certa. A arma certa. A arma certa que combate o medo não é outra senão a confiança. Davi usou ali a confiança que ele tinha em Deus
para combater, para mais que depressa, fechar aquela torneira do medo, reorganizar ali os seus pensamentos e traçar naquele exato momento uma estratégia que livrasse ele daquela situação. Porque se ele tivesse deixado o medo tomar conta, o medo paralisar, o medo fazer com que ele se comportasse como um garotinho assustado, certamente a história de Davi se encerrava ali. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele lutou com a arma certa. E qual é a arma certa que vence o medo? A confiança. Glória a Deus. A confiança é a arma que faz com que a torneira do medo seja fechada. É proibido ter medo, mas quando ele acontecer, como que nós temos que nos comportar? Confiança. Confiança. A confiança, ela funciona como um antídoto que neutraliza a ação do medo, neutraliza a ação que o medo produz no nosso corpo, na nossa mente. Aquela ação, aquela sensação que nos cega, que nos paralisa, que nos faz não raciocinar bem, muitas vezes até tomar atitudes, fazer escolhas que nos levam a um problema ainda muito maior do que o que estamos vivendo. Mas a confiança é o antídoto. A confiança é a arma certa. E quanto maior for o seu nível de confiança, quanto mais elevado estiver o seu nível de confiança, mais rápido você se reorganiza diante de uma situação e vai lá e fecha aquela torneira. Aí você me pergunta, irmão, como é que eu sei? Como que eu descubro se a minha confiança, se o nível de confiança na minha vida, ele está alto ou ele está baixo? É simples, é muito simples. Basta olhar para dentro de você, basta olhar para a sua vida. Você tem enfrentado mais problemas ou tem fugido de problemas? É só olhar para isso. Quanto mais alto o nível de confiança, mais você encara os problemas. Quanto mais alto for o nível de confiança, mais você vai para cima do problema, mais você olha para o olho dele. Aleluia. Quanto mais baixo, mais você se esquiva, mais você se acua, mais você tenta se proteger, mais você tenta ignorar, mais você tenta dar as costas. E isso é o motivo, é o significado, é a resposta pelo que muitas pessoas estão vivendo hoje. Anos convivendo com um problema, anos convivendo com uma situação, anos convivendo com uma história, impedida de ser escrita, de ter continuação, de ser aquilo que foi chamado para ser, para viver, porque tem Glória a Deus. se esquivado, tentado jogar na defensiva, se protegendo, tentando dar tempo ao tempo. Há quem diga que o tempo resolve todas as coisas. O tempo cura todas as feridas. Queridos, só existem duas coisas. Olha, quando você dá atenção para uma coisa, ou quando você não dá atenção para uma coisa. Ontem a gente mexendo ali no quintal, a Fabiana me perguntou assim: cadê o pé de... como é que chama aquele treinador? Lixia, sei lá, alguma coisa assim. Cadê o pé de lixia que a sua cunhada te deu? Eu rapidamente respondi para ela: você cuidou? Ela: não. Você cuidou? Não, então morreu. Simples assim. Se eu não cuidei, se ela não cuidou, morreu. Tem coisa que a gente não dá atenção, morre. Porém, quando o assunto é problema, se você ignora, se você dá atenção, ele não morre não. Eu não sei por que esse trem se alimenta, mas ele cresce rápido. E se não virar monstro, traz mais um monte com ele. Então, problema não se foge, problema se resolve. Aleluia. Mas como, irmão? Confiança. 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 Filho, dá uma passar no próximo slide. O que está dizendo aqui?
neutraliza veneno. Quando uma pessoa é picada por uma cobra, é normal, é natural ela ser socorrida e levada para uma unidade de saúde. Sim ou não? Sim. E chegando nessa unidade de saúde, qual que é o procedimento? Quem sabe dizer? Aplicar o próprio veneno. Tirar o veneno. Ela tomar ali um soro, né? Soro antiofídico. Antirrábico não, tá? Antiofídico. Isso cai no Enem. Talvez vai cair para um concurso que vai ter agora aí. É natural, você chega numa unidade de saúde e o pessoal lá, os médicos, a equipe, os enfermeiros, eles vão e te dão ali um soro para neutralizar o veneno que já está ali dentro de você. Claro que por trás disso, a ciência explica muita coisa, mas olhando para a lógica, não faz sentido nenhum. Você já foi picado por um bicho, por um animal peçonhento. Aí você é levado para os caras bonzinhos, vestido de branco, que promete salvar a sua vida. Aí chega lá, você leva uma outra picada e eles colocam mais veneno para dentro. Na lógica, isso não faz muito sentido. Tem mais. Antes de levar a espetada pela segunda vez, claro, eles ainda te interrogam. Quer que você identifique a espécie que te picou. É como se estivesse na delegacia. Você lembra eu lembro, se eu ver, eu lembro do Morinho, eu lembro da Calinha. Eu acho que era torcia pro Flamengo, tinha uma camisa ali, vermelha inteira, andava meio malandrão. Eu acho que era. Não, mas não é isso. Eu quero saber a espécie que te picou. A espécie da cobra. Sabe por que é importante? Porque o soro produzido a partir do veneno da própria espécie que te picou, ele produz um efeito mais assertivo. A eficácia daquele soro é maior. Entendeu? Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Então o veneno neutraliza o quê? Veneno. Veneno neutraliza veneno. Olha para essa pessoa do seu lado aí. Fala para ela assim. Fala mesmo, olha mesmo. Não tem vergonha não. Se ela estiver te devendo, a hora que você vai embora. Vai embora. Diz para ela assim. Não fuja mais do problema. E se estiver me devendo, é hora de pagar. Não fuja mais do problema. Você sabia que o problema que você enfrenta hoje, a prova que você enfrenta hoje, a dificuldade que você enfrenta hoje, o desafio que você enfrenta hoje, ele pode se tornar o que vai neutralizar o veneno de uma prova ainda muito maior na sua vida. A experiência que você vive hoje, no presente, sabe aquele que você está ignorando? Sabe aquele que você está fugindo? Sabe aquele que você está se esquivando? Sabe aquele que você está deixando o tempo resolver para você? Então olha para ele, corre para ele quando terminar o culto. E resolve, sabe por quê? Ele pode ser um antídoto que vai te imunizar, que vai te salvar quando você lá na frente se deparar com um problema ainda maior. Davi usou a confiança. E eu falei sobre confiança no nível hard, confiança no nível elevado, tanque cheio. Aí você pergunta, mas irmão, como é que eu faço isso? Como é que eu dou uma turbinada na minha confiança? Como é que eu coloco ali uma confiança ativada? Como é que eu encho o meu reservatório de confiança? Porque eu estou a fim de derrubar gigante. Eu quero problema grande. Eu não aguento mais, minha vida precisa mudar, minha história precisa mudar, minha família precisa mudar, minha finança precisa mudar, meu relacionamento precisa mudar. Como é que eu faço? Como é que eu dou uma turbinada na minha confiança? Queridos, confiança é que nem músculo. Se você exercita, cresce. Se você não exercita, atrofia. Simples assim.
Aleluia. Quanto mais você exercita, mais cresce. Então, cada problema que você resolve, cada desafio que você enfrenta, está exercitando ali a sua confiança, está trazendo e produzindo para você experiência. E a experiência é o que vai fazer você aumentar o seu nível de confiança. Na medida que a cada desafio, a cada situação, a cada obstáculo, a sua confiança vai se elevando. Quando você vê, você já é um campeão, você já tem um cinturão ali, você é implacável, você é imbatível, ninguém te paralisa mais, ninguém te segura mais. Experiência. E como que eu adquiro experiência? Tem várias opções. Eu adquiro experiência quando eu ouço um testemunho que me edifica, quando eu escuto uma pregação que me edifica, quando eu ouço um louvor, um cântico que me edifica, quando alguém vem até mim e traz ali uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, isso me edifica, isso vai aumentando ali a minha confiança. Mas lembra do que eu disse para você? Que quando alguém é picado por uma cobra, as pessoas perguntam ali, os profissionais da saúde perguntam para ela: ei, qual foi a espécie que te picou? Sabe o que eu quero dizer com isso? Experiências dos outros nos edificam sim. Participar de conferências como essa certamente nos edificam sim. É bom, é muito bom, é top, é muito top. Mas nada substitui suas próprias experiências. Aleluia. Nada substitui as suas próprias experiências. Está entendendo? Nada substitui a sua experiência com Deus. Até mesmo aquelas que ninguém vê, até mesmo aquelas que ninguém conta, até mesmo aquelas que ninguém sabe. Nada substitui suas experiências com Deus. Nada. E quanto mais experiência eu tenho, quanto mais experiência eu produzo, mais aumenta a minha confiança em quem? Que é a arma. Simples. A arma é minha confiança em Deus. A confiança do pastor me edifica. Mas não pode vencer minhas lutas. Não pode paralisar os meus medos. Ele pode me auxiliar. Eu olho para a experiência dele, repagino, reorganizo os meus pensamentos com base naquilo que ele me passou e fecho a torneira com medo. Fora isso, pastor, é as minhas experiências que vão aumentar o meu nível de confiança para enfrentar as minhas lutas, para enfrentar os meus problemas, para derrubar os meus gigantes. Você está entendendo? Sim ou não? Se Davi não tivesse enfrentado gigante, se Davi não tivesse já matado filisteus, se Davi não tivesse matado o urso, não tivesse matado o leão, se Davi não tivesse feito nada, tinha acabado de sair dali, os pés cheios de cocôzinho de ovelha, rapaz, ele estava morto. Não tinha experiência nenhuma. Se não tem experiência nenhuma, a confiança é baixa. E confiança baixa dependendo das circunstâncias, meu lindo. Sabe onde te leva? Caixão. A palavra diz lá em Lamentações 3, acho que é o versículo 21, diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória, eu quero trazer para minha mente aquilo que me traz confiança, que produz em mim confiança. Agora, se eu acesso ali o meu HD, o meu SSD, e eu não tenho recordação nenhuma, eu não tenho experiência nenhuma, eu estou pior do que a mulher da história que o pastor acabou de contar aqui. Eu não tenho nem um pouquinho de azeite, nem um pouquinho de farinha. Meu lindo, como que vai haver milagre se não tem nada? Aí já não é nem multiplicação, é milagre de verdade.
uma multiplicação, porque já só aumentou o que já existia. Agora, se não existe nada, meu Deus, vai trazer o que para a memória? Vai começar a desenterrar mais problema. Vai começar a trazer mais sofrência, mais lembrança triste, mais história ruim. E ao invés de aumentar a confiança, sabe o que você vai fazer? Você vai acabar de matar o povo que já tem. Então, precisamos, necessitamos, dependemos de experiências. Experiências só se adquirem resolvendo problemas. Podemos fazer a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, eu sei lá quantas das edições falando sobre medo, mas sobretudo, se você não mudar, não se ajustar e não se atentar, Aleluia, Jesus. desculpa, game over para você. Amém? Amém? Amém coisa nenhuma. Amém nada. Amém nada. Game over para ninguém não. O Senhor está aqui nessa noite mudando pensamentos, injetando ânimo, aumentando a sua confiança. Você vai sair daqui nessa noite decidido, motivado, movido. Você vai sair ali olhando para a gaveta, vasculhando o armário, procurando aquele problema que durante anos você escondeu ali. Eu vou resolver você. Faz uma filhinha aí, ó. Vem primeiro no menorzinho, vai. E eu vou resolver. Glória a Deus. Quando chegar no maior, aquele que mais tem te doído hoje, aquele que mais tem te prejudicado hoje, você já está treinado, você já está afiado, você já está craque. Você vai dizer como Davi: eu não preciso de espada, eu não preciso de armadura, eu só preciso daquilo que eu já tenho, daquilo que eu já sei, daquilo que eu já uso, daquilo que eu já confio. Simples assim. Glória a Deus. Simples assim. Amém? Amém? Experiência. 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 Eu sei que talvez não aqui. Talvez não aqui. Mas eu sei que existem pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho da minha, tá? Esse é o momento meu. Se dá o meu coração. Talvez existam pessoas que durante muito tempo, quando eu falo tempo, é tempo mesmo, tá? Se achavam fracos, se achavam insuficientes para resolver certas questões, para resolver, para enfrentar certos problemas. E por se achar fraco demais diante de um problema, por se achar pequeno demais diante de um problema, se curvava para ele. Pessoas, durante muito tempo na minha vida, eu falo tempo, por mais de 8 anos, por não ter força, por achar que era fraco, por pensar que não conseguia resolver certos problemas, eu achei que a morte era a melhor solução, que a morte era a melhor saída, que a morte era a única oportunidade para mim. Várias vezes tentei contra a vida, fui socorrido, atendido, salvo. Eu achava que eu era fraco. Por muitas vezes a dor era tão grande que eu me mutilava, segurava no corpo. Eu me achava tão fraco que não me via digno de ver a luz do sol. Meses, anos, trancado, confinado,
dentro de uma casa, às vezes num quarto, sem se alimentar direito, sem cuidar da própria aparência, da própria higiene. Durante anos, ali, achando que eu não merecia a família que eu tenho, os filhos que eu tenho. E era esse o meu pensamento. Até que eu entendi que eu não era fraco. Eu não era fraco. Muito pelo contrário, eu era muito forte. Muito forte. Alguém que tenta contra a sua própria vida não é fraco, é forte. É forte. Alguém que esquenta um ferro de passar roupa e coloca no corpo, e quando puxa, vê o couro, a pele gritando, e o corpo todo desfigurado, não é uma pessoa fraca, é uma pessoa forte. Sim ou não? Alguém que decide se trancar no ambiente sem desejar ver a luz do sol, não é uma pessoa fraca, é uma pessoa forte. Porque eu sei que tem pessoas que se acham tão fortes, mas não conseguem resistir coisas tão pequenas, como deixar um refrigerante, deixar um hábito de comer doce, ou deixar de fazer certas coisas que sabem que não é tão legal, mas é tão simples de renunciar, que elas não têm coragem. Então, para tomar certas decisões, tem que ser forte. Tem que ser forte. E eu era muito forte, só que eu usava a minha força do jeito errado. Eu usava a minha força para me destruir. Eu usava a minha força para alimentar o medo, ao invés de fechar a torneirinha. É por isso que hoje, quando eu olho uma pessoa no estado de rua, dormindo na sarjeta, eu não vejo ali um miserável, eu não vejo ali um fraco. Eu sei que tem muita gente que não vai concordar comigo, mas eu te desafio, troca de vida, pelo menos um dia com essa pessoa. Vai andar como ela anda, vai viver como ela vive, pelo menos um dia, vai comer o que ela come, vai dormir onde ela dorme. E depois você me fala quem é o fraco. Depois você me diz quem é o fraco. Ela é forte, ela aguenta, ela suporta o preconceito, a fome, o desprezo, a humilhação, o frio, o calor. Ela suporta, e ela suporta, sabe por quê? Porque ela é forte, só que ela usa a força dela do jeito errado. Aleluia. Glória a Deus. Então você que está enfrentando um problema, você que está enfrentando uma dificuldade, e você se acha fraco, ei, você é forte. Você é forte, você é forte, você é capaz, você só está usando isso contra você, ao invés de usar a seu favor. Querida, você é forte, você é forte. Diga, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Amém. 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 Você é forte. Glória a Deus. Confiança só se aumenta quando se tem experiência. Saia daqui hoje decidido a produzir experiência. Saia daqui hoje decidido a resolver situações mal resolvidas, a colocar um ponto final em certos problemas que você tem arrastado durante anos. Saia daqui hoje decidido. Saia daqui hoje decidido. Saia daqui hoje decidido. Confiança é a arma certa. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Meu Deus, nesta noite, como igreja do Senhor, nós nos apresentamos a Ti. Senhor, como filhos e filhas, não filhos e filhas mimados, pequenos, que ao sinal do menor problema, correm para debaixo das Tuas asas, correm debaixo, procurando se esconder, procurando esperar o dia mal passar, as águas baixarem. Não, Senhor.
Não, Senhor. Queremos colocar um basta nisso hoje. A partir de hoje, Senhor. Levante filhos e filhas dispostos a crescer, dispostos a vencer, dispostos a conquistar, dispostos a serem aquilo que foram chamados para ser, a viver aquilo que foram chamados para viver, a tomar posse e gozar daquilo que lhes é por direito, Senhor. Senhor, a partir de hoje queremos ter experiências profundas, experiências marcantes, experiências reais, experiências essas que vão elevar a nossa confiança em Ti, a ponto de, quando o gigante se apresentar diante de nós, essa confiança seja como aquela pedra, guiada pelas Tuas mãos, acertando diretamente o alvo e colocando por terra, mostrando e provando que há Deus em nossas vidas. Senhor, levanta filhos e filhas vitoriosos, valentes, guerreiros, com uma visão diferente hoje, de que o problema não é para a morte, o problema não é para a vergonha, o problema não é para a desgraça ou para a destruição, o problema é para o crescimento, o problema é para produzir experiência que produz confiança que resolve problemas ainda maiores. Ou seja, o problema é para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, por nós, através de nós, por meio de nós, alcançando vidas, transformando histórias, produzindo, meu Deus, arrependimento, produzindo, meu Deus, libertação a uma geração tão doente, a uma geração tão pobre, a uma geração tão perdida, a uma geração tão escrava do medo, Senhor. Nós somos o remédio, nós temos o remédio, e quantas vezes não conseguimos curar a nem nós próprios, meu Deus, mas nesta noite isso tem um final, nesta noite isso tem um final. Vamos sair daqui diferente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Diga amém. Em nome do Senhor Jesus, continua aí no mesmo espírito, continua aí na mesma frequência, no mesmo pensamento, amém? O culto ainda não. Aleluia, Deus. Convida a igreja a ficar de pé em nome de Jesus, os olhos fechados. Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus pela vida do missionário Márcio, do Márcio. Que essa palavra venha ficar guardada no teu coração essa noite. Que você venha sair daqui como Ele determinou, com o coração confiante em Deus, esperando em Deus. Até porque a palavra de Deus diz em Jeremias 17, versículo 7, que bendito o homem, a mulher, que confia e espera em Deus. Então que você venha sair essa noite com essa certeza no coração e venha enfrentar a situação que for lá fora, na sua casa, no trabalho. E não venha correr, não venha se esconder, mas venha confiar em Deus, que Deus está trabalhando a teu favor, que Deus ele é o remédio, que a presença de Deus é o remédio para curar toda situação contrária, toda dificuldade. Que você venha ter medo somente de sair da presença de Deus, mas que o medo do lado bom venha fazer parte da tua vida, o medo de sair do caminho de Deus, o medo de perder as bênçãos do Senhor. Mas que o medo venha te encorajar essa noite para você enfrentar qualquer situação, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade. Que essa noite você venha ter a certeza no coração que Jesus ele está aqui para injetar o ânimo no teu coração, para injetar confiança no teu coração, para injetar esperança no teu coração. Que essa mente essa noite venha a ser renovada, que o coração essa noite venha a ser renovado através da presença desse Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, adore Ele, exalte.
tal jeito.